Queridos irmãos e irmãs, que alegria nos encontrarmos novamente. Na próxima terça-feira, será dia 1º de julho, nós vamos dizer que estamos na metade do ano. Aqueles que estão perseverando na leitura da Bíblia vão poder dizer que já leram metade da Bíblia. Então o ano passa rápido, já estamos aí praticamente na metade da leitura da Bíblia. No dia 1º de outubro, nós vamos começar o Novo Testamento, e aí começando o Novo Testamento em outubro, já é praticamente reta final, é a parte que nós conhecemos mais da Bíblia. Então aqueles que estão perseverando, continuem, perseverem, ler a Bíblia toda é a nossa meta, esse é o nosso sonho, a nossa missão para este ano, que é o ano jubilar. Quando nós falamos da Bíblia, sempre é muito difícil nós memorizarmos data, nomes, algumas divisões, até nomes de livros. Por quê? Porque são coisas que muitas vezes nós não repetimos. Então o objetivo da nossa formação mensal de hoje é falarmos sobre os livros proféticos. Porém, como de costume, o padre vai fazer uma pequena introdução sobre aquilo que é o Antigo Testamento. Então nós vamos fazer assim um grande esforço para nos concentrarmos, para utilizarmos nossa memória, nossa cabeça. Nós vamos entender o que é o Antigo Testamento. Como que o Antigo Testamento está dividido. Se alguém perguntasse assim, padre, explique para mim o Antigo Testamento. Eu diria assim, existem 3 formas diferentes de compreender o Antigo Testamento. Vamos ver se no final da pregação vocês vão escolher, se o padre vai lembrar de perguntar, aí vocês vão escolher qual que é a mais fácil de memorizar. Então o padre vai dizer para vocês 3 formas diferentes de nós conhecermos o Antigo Testamento. A primeira delas é a partir do gênero literário. O que significa o gênero literário? A maneira que os textos foram escritos. Se vocês forem pegar a Bíblia, forem para o Antigo Testamento, o Novo Testamento é muito mais fácil. Se vocês pegarem a Bíblia, o Antigo Testamento, ele está dividido em 4 blocos de livros diferentes. 4 partes, 4 gêneros literários diferentes. Algumas pessoas vão dizer assim, tem o gênero apocalíptico e outros. Não. Nós estamos falando em partes, em gêneros mesmo que nós podemos entender. O primeiro dele nós chamamos de Pentateuco. E aqui nós somos muito familiares. O que é o Pentateuco? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. O primeiro deles é o Pentateuco. Depois do Pentateuco, nós temos os livros históricos. Começa ali com Josué, depois nós vamos passar pelo livro dos reis, e aí nós temos os livros históricos. Toda a história. Os livros históricos vão terminar com Macabeus. Pentateuco, livros históricos. Depois a terceira parte é uma das partes mais saborosas para se ler. A terceira parte nós chamamos de livros sapienciais. Existem 7 livros sapienciais. O que é um livro sapiencial? O Salmo. Outros? Livros sapienciais? Provérbios, Deuteronômio, Sabedoria, Eclesiástico. Nós temos aí Eclesiastes, nós temos 7 livros sapienciais. Agora faltou um bloco, faltou um tipo de livro, uma literatura. Nós temos os livros proféticos. Então é assim, se alguém disser assim, se fosse uma prova, um exercício, abra para mim a Bíblia no profeta Isaías. Nossa, eu estou perdido, onde que está isso? Aí você lembra, o Antigo Testamento tem 4 partes, se Isaías é um profeta, o livro do profeta Isaías está na última parte do Antigo Testamento. Então assim que nós vemos o Antigo Testamento, nós temos o Pentateuco, os livros históricos. Os mais difíceis de lermos são os livros históricos. Um pouco cansativo, às vezes muitos nomes. Pentateuco, históricos, depois os sapienciais e por fim os livros, os proféticos. É assim. O Antigo Testamento é dividido em 4 partes. Nós lemos, aqueles que estão lendo, se alguém falar assim, padre, qual a melhor forma de ler a Bíblia? A minha sugestão é, leia primeiro o Pentateuco,
Leia depois os livros históricos. E aí os sapienciais, eles descansam um pouco. Espera um pouco os sapienciais, por quê? Porque com os livros históricos nós temos toda a história na cabeça. E aí nós vamos para a última parte, que são os livros proféticos. O que é o livro profético? Os livros históricos vai contando a história do jeito que ela é. Aqui não tem certo e errado. Aqui é como se fosse um jornalismo, entre aspas. Vai mostrando o que aconteceu, o ano, o que fizeram. E aí o que é um livro profético? Profético é o olhar do profeta para aquela situação que estava acontecendo. O livro profético é um profeta comentando aquilo que o livro histórico narrou. O livro histórico narra, o livro profético mostra qual era a vontade e o pensamento de Deus. E aí depois os livros sapienciais são livros que é um deleite, uma motivação, um toque profundo de Deus para a nossa alma. Então os livros proféticos são muito importantes. Todos nós aqui conhecemos o Padre Eduardo. O Padre Eduardo é da mesma congregação que eu. Ele sempre diz assim, olha, eu fui muito abençoado por Deus. Eu ensino na faculdade a melhor parte do Antigo Testamento. Eu ensino os livros proféticos. E aí, eu concordo. Os livros proféticos é a interpretação, a voz de Deus, é como se fosse o óculos, a lupa para nós lermos aqueles livros que estão narrados na história de Israel. Então é assim que nós dividimos a Bíblia, é assim que ela está escrita. Pentateuco, históricos, sapienciais e depois os livros proféticos. Então essa é uma maneira de entender o Antigo Testamento, como os livros estão divididos. A outra forma é a forma como a história narra o Antigo Testamento. Ali no comecinho de Gênesis, Gênesis de 1 a 11, nós temos o período da criação, a organização do povo, a organização das pessoas, das nações. E aí depois nós temos uma outra parte do livro de Gênesis, que é a parte dos patriarcas. Deus escolhe Abraão, depois vem Isaac, depois vem Jacó, depois vem as 12 tribos. Isso daqui está de Gênesis de 12 a 50. Depois, por iniciativa de José, essas 12 tribos vão para um país. Qual o país que eles vão? Vão para o Egito. E lá no Egito, foram porque estavam passando fome, e depois lá no Egito começam a ter bens, começam a ter propriedades, mas depois vem a perseguição, vem o sofrimento. E aí com a perseguição e o sofrimento, eles precisam fugir. Quem é o libertador? O libertador é Moisés. E aí, quando eles chegam na Terra Santa, na Terra Prometida, eles tinham um líder. Esse líder foi aquele que entrou com o povo na Terra Prometida, Josué. Exato. Mas o povo, quando eles chegaram na Terra Santa, eles precisavam se organizar. Como que eles se organizavam? Quem eram os líderes? Quem eram os chefes? Tinham muitas batalhas contra povos locais. Eles se organizaram a partir de juízes. Juízes. E aí tem Samuel, tem Débora, tem Sansão. Tem ali mais ou menos 12 juízes principais. Então eles se organizaram a partir dos juízes. Então veja, aqui tem que ficar claro. A criação, os patriarcas, o período no Egito, a entrada na Terra Prometida, organizada a partir de juízes. Depois o povo disse assim: nós queremos, como as outras nações, ter um rei. E aí veio o primeiro rei. O primeiro rei começa com a letra S. O primeiro rei é Saul. E aí depois tem o segundo rei, que foi talvez o mais importante deles. O segundo rei não é Daniel, mas começa com D. O segundo rei é Davi. E aí depois vem outro com S, que foi o terceiro. O nome dele é Salomão. Com Salomão encerra o período da monarquia unida. Israel era um povo todo unido. As 12 tribos, um rei, todo mundo indo para Jerusalém. E aí até aqui nós conhecemos a história. O que aconteceu? Salomão foi muito cruel, foi muito duro para conseguir construir o templo. E aí depois que ele morreu, as pessoas disseram assim: ufa, vamos respirar. Ufa, menos tributos. Ufa, menos trabalhos. E aí veio o filho de Salomão. Se aceitar, ganha um chocolate depois. Filho de Salomão, o nome dele era... Uma boa sugestão aí para quem é avô,
filho de Salomão, o nome dele era Roboão. Sugestão aí para os netos aí de vocês, Roboão. Tem gente olhando com a cara feia, padre, como que eu vou pôr o nome do meu neto de Roboão? Não dá, padre. Eu concordo. Tem que tomar cuidado para falar, porque vai ver, tem algum Roboão aí, vai, padre, é bullying, onde já se viu zombado o nome do meu neto? Então, Roboão. Roboão era o filho de Salomão, parece até que rima, né? Salomão, Roboão. E aí, nós conhecemos a história, permita o padre lembrar, espero não ser prolixo, não ser repetitivo. E aí, Roboão, ele ficou em dúvida, eu sou ainda muito jovem, devia ter uns 18 anos, como que eu vou governar? E aí ele foi e perguntou para os sábios, para os amigos mais velhos do pai, como que eu vou governar? Eu sou ainda um jovem, uma criança. Roboão, vai devagar, começa lento, menos impostos, menos tributos, deixa um povo um pouco mais tranquilo, dê um pouco mais de liberdade, mais de calma, aí aos poucos você vai apertando um pouco mais, você vai conquistando as pessoas. Já foi muito pesado, muito difícil até a construção do templo. Começa devagar e depois você acelera. Esse foi o conselho dos mais velhos. E aí ele, tá bom, agora eu quero perguntar o conselho dos meus amigos de infância, dos mais jovens. O que vocês acham? Agora eu sou rei. Ah, você é o rei? Cuidado, normalmente não respeita um rei, principalmente um rei jovem. No começo você precisa mostrar a firmeza, senão depois eles não obedecem mais. Se o seu pai cobrava um dedo, cobra um braço. Se o seu pai pedia 2, pede 20. Começa firme. Aí eles têm medo, respeitam, e aí depois lá para frente você vai maneirando um pouco. Começa com tudo. Seja um rei firme e exigente, porque se não temem, não respeitam. Ouviu os dois conselhos. Ele ficou com o conselho dos mais velhos ou dos mais novos? Dos mais novos. E aí, firme. E aí tinha, como se fosse um general de Salomão, que tinha brigado com Salomão, e por isso ele tinha fugido para o Egito. Jeroboão. Jeroboão ficou sabendo que Roboão tinha vindo, era o rei, Salomão tinha morrido, e aí ele pegou e volta. E aí já tinha uma certa intriga localizada internamente em Israel, nessas 12 tribos. Alguns diziam assim, por que a capital é em Jerusalém e não é no norte? Por que a capital é em Lisboa e não é no Porto? Por que é Lisboa e não é Coimbra? A capital era Coimbra, nunca vi um documento oficial. Uma vez um português me disse, não quero arrumar confusão, hein? Nunca vi nenhum documento oficial dizendo que a capital passou para Lisboa, deveria ser Coimbra ainda. Então, todo mundo é português, defende Portugal, mas internamente tem... Eu sou do Porto, eu sou do Norte, não, eu sou do Sul, eu sou de Lisboa. No Brasil é a mesma coisa, tem São Paulo e Rio de Janeiro. Uma vez fala, você é brasileiro? Sou carioca, Rio de Janeiro. Não, sou de São Paulo. Então tem internamente essas coisas. E aí já tinha uma certa indisposição. O padre está contando uma historinha, mas que é verdadeira e é fácil da gente entender. E aí quem estava mais para o norte, Jerusalém é no sul. Quem estava mais para o norte, Jerusalém é a capital. Poderia ser a Samaria, poderia ser a tribo de Efraim, ou de Manassés, ou de Dan. Por que é Jerusalém, que está em Judá e vizinho de Benjamim? Poderia ser lá no norte. E aí de repente volta Jeroboão. E Roboão, o filho de Saul, colocando mais impostos. Aí é como acontece muitas vezes nas comunidades, conversa por trás. Ah, você viu? Ah, e se? Já viu essa conversa? E se? E se fosse Jeroboão o rei? Será que não é melhor? Porque imagina a gente ter o nosso rei, e aí começou uma guerra civil. Qual que foi essa guerra civil? O sul continuou com sangue e achava que o rei deveria ser Davi. 2 tribos ficaram ali no sul achando que era Davi. O que aconteceu com as 10 tribos do norte? Eles falaram, vamos nos separar. Para nós o rei agora é, talvez o nome mais bonito aí, Jeroboão. E aí o que acontece com a monarquia era unida. Saul, Davi e Salomão, um rei. Com 3 reis, foi o período da monarquia unida. Ali quando chegou o 4º rei, Roboão, o que aconteceu com a monarquia? O que aconteceu com o país? O que aconteceu com os povos?
dividiu. Israel passou a ter quantos reis? 2. Um na Samaria, um no norte, por isso que tem críticas a Samaria e várias coisas, mas isso é um assunto para outra vez. E aí tinha um rei no norte, na Samaria, e um rei no sul, em Jerusalém. Então a maior parte da história de Israel, aqui nós estamos no ano 950, até o rei do norte, ele caiu em 721, aqui os números vão abaixando, por quê? Porque vai chegar no zero, vai chegar em Jesus. Então no ano, vamos colocar aqui no ano 1020, teve Salomão, e aí vai descendo, 950 tem Roboão, e aí tem 2 reis. Então de 950 até mais ou menos 720, 2 reis. Em 721, o que aconteceu? O reino do norte é destruído. É destruído por um império. Isso, é destruído por um império. Esse império, que começa com a letra A, foi o império da Assíria. A Síria conquista o norte. Então agora voltaram a ter apenas um rei. A Síria destruiu o norte. Vocês acham que o sul também foi conquistado e destruído? Foi. O norte, 721, pela Síria. O sul, 598. E quem conquistou o sul foi a Babilônia. Parabéns. A Babilônia. Então, vocês estão percebendo os diferentes impérios? Tem o império do Egito, tem o império da Síria, tem o império da Babilônia. E aí com o império da Babilônia, o império da Síria e da Babilônia foi um pouco diferente, porque a Síria, que conquistou o norte, a Samaria, eles pensavam em uma cultura misturada, mix de cultura. Trazem alguns da Síria, agora eu quero ver, vai pensando qual que era a capital do império da Síria. Se ganhar não é um chocolate, é uma caixa de chocolate. Vai pensando a capital do império da Síria. E aí, o que acontecia? A política da Síria era diferente. Por quê? O que eles pensavam? Não vamos levar todo mundo para a Síria. Traz pessoas da Síria para cá, levam pessoas daqui, das tribos do norte para a Síria, mistura várias culturas e Israel vai perder identidade. Por quê? Porque vão se casar com estrangeiros, daqui a pouco vão mudar para outro país, aí misturou, perdeu totalmente a identidade. A capital do reino da Síria era... acertaram. Era Nínive, parabéns. Vamos dificultar um pouco mais? Que ano que Nínive foi destruída? Padre, aí você também... Eu vou perguntar até não saber. 621, mais ou menos, Nínive foi destruído. Então a Síria era muito importante, muito forte. 721 destruiu o reino do norte, destruiu a Samaria. Depois a Síria foi enfraquecendo, até que a capital foi destruída, que foi Nínive. E aí qual o império que ficou no lugar da Síria? Começa com B, a Babilônia. E aí com a Babilônia a política era diferente. Qual que era a política? Era uma política de migrar as pessoas, levar as pessoas de Israel, as pessoas que viviam ali na Terra Santa, levar para a Babilônia. Então teve uma grande deportação, principalmente das pessoas mais importantes. E aí começou ali mais ou menos em 590. Mas um dia o império da Babilônia caiu. E aí quem foi o rei o império da Babilônia tinha Nabucodonosor como o rei mais importante. Não coloque esse nome não, porque senão vocês complicam a vida do professor na sala de aula, que não vai conseguir chamar o nome do filho ou de neto de vocês. Nabucodonosor, imagina? Aí vai repetir de ano. Então, Babilônia tinha Nabucodonosor. E aí depois caiu o império da Babilônia. Veio qual império? O império da Pérsia. E aí, agora já é um nome mais fácil, curto, com 4 letras. O império da Pérsia teve qual rei? Ciro, o império da Pérsia. E aí quando o império da Pérsia, Ciro assumiu, ele disse assim: a partir de agora, acaba o exílio, o povo pode voltar para Israel para trabalhar e mandar dinheiro para nós, mandar imposto para nós. Volta para a terra, trabalha mais e manda imposto. E aí foi o império da Pérsia. E aí mais ou menos no ano 330 o império da Pérsia ele acaba. E aí veio um dos maiores impérios do mundo, que teve Alexandre Magno como grande imperador. Teve o império da Macedônia, ou Império Grego. Então isso daqui é história.
Se nós olharmos a história a partir do aspecto histórico, como que a história, a partir do Império Histórico e dos impérios, nós temos aqui, vamos ver 6, o último é o romano, o último é o Império Romano. Nós temos primeiro o Império do Egito, a Síria, que destruiu as tribos do norte, a capital era Samaria. A capital do norte era Samaria, mas a capital da Síria era Nínive. Então nós temos Egito, a Síria, depois Babilônia, depois Pérsia, depois Macedônia, e aí por fim, o Império Romano. Então essa é a história do Império. Então assim está desenhado o Antigo Testamento. Nós podemos ver o Antigo Testamento a partir das partes que eles são divididos na Bíblia, que são gêneros literários. Nós podemos ver a partir da cronologia histórica, a partir do gênero literário, a partir da cronologia histórica ou a partir dos impérios que dominaram o mundo no período do Antigo Testamento. Então tem 3 formas diferentes, depois cada um escolhe a que é mais fácil de memorizar. Assim que é feito, assim que é contada a história do Antigo Testamento. Então depois dessa introdução, na verdade um pouco longa, nós chegamos naquilo que nos interessa hoje. A história foi correndo, e aí nós temos, durante essa história, algumas luzes. Durante essa história nós temos algumas tochas. Durante essa história nós temos algumas lanternas. Durante essa história nós temos algumas luzes, alguns oásis, que são chamados de profetas. Depois que o Reino do Norte separou do Reino do Sul, o Reino do Norte era muito próspero. Teve Jeroboão I, aí passou uns 200 anos, outro rei que levou também o nome de Jeroboão, era Jeroboão II. O norte, ali ele foi conquistado pela Síria, em 721, mas mais ou menos uns 30 anos antes da Síria conquistar o norte, esse reino do norte, essas tribos do norte eram muito ricas, prosperando. O sul também, mas o norte prosperou muito, prosperando. E quando prospera, normalmente se aproxima ou se afasta de Deus? Se afasta. Então os reinos do norte ficaram totalmente corrompidos. O reino do norte, as pessoas, lideranças totalmente corrompidas, totalmente afastadas de Deus. E aí vem o primeiro profeta. Vejam, ricos, poderosos, com alianças com vários países, e aí Deus chama um cuidador de gado, um cuidador de ovelhas, um homem rural, para ser profeta e dizer a verdade e enfrentar. Claro, a maioria dos profetas foram praticamente mortos. E aí a ordem alfabética ajuda a gente a saber o nome do primeiro profeta. Então, nesse período, anos 750, quando os reinos do norte estavam crescendo, antes da invasão da Síria, veio um profeta que disse assim: vocês são ricos, são poderosos, mas vocês vão ser destruídos. Vão ser destruídos. O inimigo virá, porque vocês são infiéis. A pobreza virá, a fome virá, vocês vão cair. Quem foi esse profeta? Ele não é tão conhecido, mas aqui 2 caixas de chocolate. Tem gente aí que está ganhando muito doce. Profeta, começa com A. Amós. Padre, mas Amós é o primeiro profeta na Bíblia? Não. A Bíblia coloca a ordem dos profetas, chamados profetas, primeiro, os profetas maiores, os mais importantes. Vem lá Isaías, Jeremias, depois Ezequiel. Então a Bíblia, ela apresenta os profetas por ordem de importância. Aqueles que estão lendo a Bíblia esse ano, nós não estamos lendo por ordem de importância, nós estamos lendo pela ordem cronológica. Então, aqui, o Reino do Norte, nós estamos depois da divisão. Amós é depois da divisão, mas ele é antes da conquista da Síria. Então primeiro tem Amós, ano 550, 560. Amós era um homem rural, simples, prega, ensina, fala, corrige. O povo deu ouvido ou não? Não. E aí veio o segundo profeta. É uma história aqui pesada. Tem muitas pessoas que nem gostam de ouvir, mas é o que está na Bíblia. O segundo profeta, o nome dele foi Oséias. Deus, ele disse assim para Oséias:
Está na Bíblia, hein? Não é palavra do padre não, tá? Está na Bíblia. Deus disse assim, tem gente que vai olhar com cara feia. Deus disse assim, Oséias, vai e se case com uma prostituta. E aí, Oséias foi e se casou com uma prostituta. Tirou ela da vida ruim, da vida errada, cuidou, ajudou, ficou próximo, fez de tudo. E aí depois o que ela fez com ele? Voltou para a prostituição. E aí? Imagina, não dá nem para imaginar. E aí Deus falou, Oséias, vai e diz para o meu povo, a sua história é a história da humanidade. Eu fiz de tudo pelas pessoas. Cuidei, eduquei, formei, perdoei. E a humanidade se prostituiu. Eu é como se fosse Oséias. E a humanidade é como se fosse a sua mulher. Se prostituíram. Agora, Oséias, sabe o que você vai fazer? Leva sua esposa, sua mulher para o deserto. Fica sozinho com ela. Olha nos olhos e conquiste ela novamente. Fique com ela. Perdoe. Ame. O que isso significa? Foi isso que Deus fez com Israel. Deus tentou seduzir, conquistar e trazer novamente Israel para o lado dele, como Oséias tentou trazer a sua esposa. O capítulo 2 de Oséias é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia. Ele disse assim para a mulher, depois de ser traído, vamos para o deserto, minha amada, eu irei seduzi-la, nós seremos um novamente e ficaremos juntos. Imagina a cabeça da mulher. Então foi isso que Deus fez com o povo. O livro de Oséias, imagina, é uma parábola? Sim, não. Por que sim? Porque é uma história, uma historinha ali que é contada. E por que não é uma parábola? Porque provavelmente, possivelmente, foi uma história real. Então essa tem a história de Oséias. Oséias, a gente não sabe o que ele era, Amós era um agricultor. E aí Oséias, qual o período histórico de Oséias? Ainda antes da conquista da Síria, antes da conquista dos reinos do norte da Samaria pela Síria. Então praticamente o mesmo período ali de Amós. O povo não ouviu Amós, que era um fazendeiro, um rural. Agora vamos ouvir Oséias com essa história tão pesada. O povo ouviu ou não? Não ouviu. E aí vem um dos maiores, talvez o maior de todos os profetas, aqui por ordem histórica, ano 740. Vamos ver, eu vou dar a dica, um profeta que o seu livro na Bíblia tem 66 livros, 66 capítulos. Nós estamos falando do profeta Isaías. Vem Isaías. O profeta Isaías, tem parte do profeta Isaías que está escrito como se fosse Isaías, mas que foi escrito muito depois dele. Um livro muito longo que foi escrito em 3 períodos diferentes da história. Isaías de 1 a 39 é ali mais ou menos do ano 740 até 700, o período da conquista da Síria. Aí depois do capítulo 40 até o capítulo 55 foi escrito durante o exílio da Babilônia. E aí depois a terceira parte dos capítulos 56 a 66 é na terceira parte, depois do exílio da Babilônia, ali pelo ano 540 até 500 mais ou menos. Então Isaías ele é enorme, escrito em 3 períodos diferentes. Quem está lendo a Bíblia, como que nós fazemos? Muitas vezes professores dizem, primeiro Isaías, segundo Isaías, terceiro Isaías. Ué padre, mas na minha Bíblia tem só um Isaías? Porque é assim, até o capítulo 39, os biblistas chamam de primeiro Isaías. Do 40 ao 55 chama de segundo Isaías. Do 56 ao 66 chama de terceiro Isaías, períodos diferentes. Então, nós costumamos ler a Bíblia do 1 ao 39, e aí para, porque ali terminou o período histórico do momento ali da conquista da Samaria ou do Reino do Norte pela Síria. Então, a primeira parte de Isaías está nesse período. E aí depois nós temos um outro profeta ainda, um nome difícil, o padre não vai passar todos os profetas, a gente já está caminhando para a segunda parte da formação. Nós temos um outro profeta que ele não está antes da conquista, mas é um profeta que, Miqueias é o nome dele. O que acontece com o profeta Miqueias? Ele está localizado antes de 721, que é quando a Samaria é conquistada pela Síria. Miqueias ele está dividido, um pouco escrito antes da conquista
da Samaria e um pouco depois da conquista da Samaria. É ali pelo ano 730 até o ano 700. Então esse é o profeta Miqueias. Então, esse período histórico dos dois reinos, antes do reino do norte ser destruído, nós temos aqui pelo menos 4 profetas. Antes da Síria conquistar o reino do norte, conquistar a Samaria, pelo menos 4 profetas. Isaías, depois Miqueias, 4 profetas. E aí depois acaba o reino do norte. E aí a Síria, ela vai se enfraquecendo. E aí vem um profeta, aqui parece que, entre aspas, é como se fosse uma vingança de Israel. Aí aqui aparece um profeta que ele diz assim: a Síria que nos fez sofrer tanto vai ser destruída. E aí vem um profeta que profetiza a destruição da capital da Síria, a capital da Síria era Nínive. Então tem um profeta que vai profetizar, que vai falar, que vai contar, que vai antecipar a destruição da Assíria, da capital da Síria. O nome desse profeta é Naum. Ano 620 mais ou menos. Por quê? Porque Nínive foi destruída em 612. Então nós temos Naum. Quando vocês ouvem Amós, já está na cabeça. Amós veio antes da destruição da Samaria. Quando ouvem Oséias, já está na cabeça. Quando ouvem Isaías, primeira coisa, qual o capítulo? Se é 66, é uma coisa. Se é do 39 para antes, é outra coisa. Então Isaías, 3 períodos históricos diferentes. Padre, mas ele viveu 300 anos para escrever tudo isso? Não, o nome do livro tem Isaías, mas a segunda e a terceira parte provavelmente não foi cita por Isaías. Então ali naquele período da destruição da Síria, nós temos Naum, nós temos Sofonias e nós temos Abacuque. Se ouvir esses profetas, Naum, Sofonias e Abacuque, profetas, ali quando a Síria estava sendo destruída, quando Israel estava vendo o enfraquecimento da Síria. Agora nós temos, e aqui nós vamos praticamente para o encerramento, nós temos um profeta que é quando a Babilônia estava invadindo Israel. Um profeta que ele não queria ser profeta, ele era muito jovem, muito criança ainda, ele era filho de sacerdotes do templo, cresceu dentro do templo, viu toda a profanação, todos os pecados, todos os erros, ele não queria. Deus falou: você vai ser profeta, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, mas eu sou uma criança, eu não sei falar, mas eu coloco palavras na sua boca, vai. E aí ele aceita, com muita resistência ele aceita, alguém que cresceu no meio dos sacerdotes, cresceu a 5 quilômetros de Jerusalém, o profeta que antecipa a conquista de Jerusalém e do reino do sul pela Babilônia. É o profeta que eu mais gosto. Esse profeta é o profeta Jeremias, e ali que é conquistado Jerusalém, é conquistado o sul. E depois tem Lamentações, que é uma sequência disso. Por hoje, ok? Fica alguma coisa na cabeça? Conseguem guardar? Se precisar, depois está gravado, vocês podem ouvir, podem tomar nota e vamos fazer o possível para repetitio mater studiorum est. A repetição é mãe dos estudantes. A gente vai repetindo, vai memorizando. Nós sabemos hoje mais do que nós sabíamos ontem. Se Deus quiser, hoje nós sabemos menos do que a gente vai saber amanhã e na próxima formação. Então vai repetindo, vai estudando. E aí uma das grandes graças e alegria é: o católico vai conhecer a Bíblia. Vai conhecer a Bíblia. A Bíblia, ela é uma filha da igreja. A igreja definiu os livros da Bíblia. Então o católico tem o direito de conhecer aquela que surgiu dentro da igreja, aquela que surgiu, que foi deixada por Deus para a nossa instrução. Que Deus nos ajude nesse mês de julho a lermos os profetas, e aí terminamos os profetas e vamos para o último tipo, a última parte do Antigo Testamento, que são os livros sapienciais. Exatamente. Agradeçamos a Deus pela formação, pelos ensinamentos, peçamos a graça da fidelidade, da perseverança, que Deus nos ajude a conhecer, a amar e a ensinar a Sagrada Escritura. Que Deus nos ajude a amá-lo de todo o nosso coração.